Olá, seja bem-vindo nesse estudo Introdução à Trindade. Antes, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, te agradecemos neste momento especial. Nos abençoe enquanto estudamos a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É interessante que os que negam a Trindade procuram encontrar diversos argumentos para provar que a Trindade é uma doutrina pagã ou uma doutrina antibíblica. Um dos argumentos é que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Ora, se fôssemos crer somente em palavras ou conceitos que aparecem na Bíblia, não aceitaríamos o milênio, nem a ascensão e nem mesmo na própria Bíblia. Porque estas palavras, querido amigo, querida amiga, não estão ou não aparecem na própria Bíblia. Por isso, nós não podemos nos guiar apenas pela presença das palavras dentro da própria Bíblia. Querido amigo, querida amiga, embora a palavra Trindade não apareça, a Trindade está presente em toda a Bíblia, ou seja, permeia as palavras ou permeia as Sagradas Escrituras, cada página da Palavra de Deus. É claro que nossa compreensão da Trindade é limitada. Aliás, somente podemos compreender aquilo que nos foi revelado. Já disse o Max Hatton no seu livro Understanding the Trinity, página 11. Unicamente o infinito pode compreender o infinito, disse Hatton. O que significa, se nós somos seres finitos, não é possível compreendermos o infinito. Os adventistas do sétimo dia creem que existe um único Deus verdadeiro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas distintas, embora um só Deus. Entenda, querido amigo, querida amiga, um só Deus. Às vezes nós temos dificuldades de compreender a Trindade, porque não encontramos nada no mundo que possa ser comparado com a Trindade divina. É verdade, pois a própria Bíblia diz: a quem, pois, farei semelhantes a Deus? Ou com quem o comparareis? Já disse o profeta Isaías, capítulo 40, verso 18. Embora sejam três pessoas, são uma só substância. Então é ali onde nós podemos compreender a natureza triuna de Deus. Temos também evidências da pluralidade divina no Antigo Testamento. Atenção, temos evidências da pluralidade divina no Antigo Testamento. Estudiosos de hebraico dizem que na língua hebraica há 3 graus de número, que é singular, 1, dual, 2, plural, que é mais de 2. A palavra logo traduzida por Deus em Gênesis 1:1 é plural, indicando mais de 2 ou mais de 2 pessoas. Então é ali onde nós podemos ver a evidência da pluralidade da divindade. Em Gênesis 1:26, lemos: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Já no verso 27 lemos: e criou Deus o homem à sua imagem. Moisés, ao escrever este relato, intercalou plural com singular, mostrando que há um só Deus que se manifesta em 3 pessoas. Logo, após a entrada do pecado, continua a descrição. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Gênesis 3:22. Perceba, querido amigo e querida amiga, novamente o verso ou o verbo disse o Senhor está no singular, e como um de nós está no plural. Então, é uma das evidências da pluralidade da divindade no Antigo Testamento. Talvez um dos textos mais claros sobre a existência da Trindade no Antigo Testamento
seja o de Isaías capítulo 6, versos 8 e 9, onde nós lemos: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e diz a este povo: Ouvis de facto e não entendereis, e vedes em verdade, mas não percebereis. Afinal, queridos amigos, se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um Deus, oramos aos três, temos comunhão com os três e adoramos os três. E isso é maravilhoso. Você precisa compreender a Deus, compreender a divindade. No livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 17, e enquanto o Pai nos espera de braços abertos, o Filho intercede por nós no santuário celestial, ouçamos a voz do Espírito Santo, que juntamente com a esposa dizem: Vem. Esse é um chamado divino para você. Esse é um chamado para você compreender a Deus. Querido amigo, querida amiga, você está sendo chamado agora para aceitar a este Deus divino, a esse Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, único Deus. E nós, dentro de breve, vamos ter mais uma outra lição especial, onde vamos desvendar a Trindade no Novo Testamento, as evidências da Trindade no Novo Testamento. Como é que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam no Novo Testamento. Esse é o fim do nosso estudo de hoje acerca da Trindade na Bíblia. Antes, temos que orar para que Deus possa nos abençoar. Querido Deus, muito obrigado por este lindo estudo acerca da Trindade. Abençoe, Senhor, os nossos amigos que nos assistem. Sem conosco, dê-lhes, Senhor, um lindo dia. Que Deus possa te abençoar e que tenha boa saúde em nome de Jesus. Amém.